Salmos 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Palavra do Senhor. Bom dia. Deus te abençoe. Que o Senhor seja presente aí na sua vida. Estamos felizes de ver aqui o Gil Darcy, né, Gil? Deus te abençoe, louvado seja Deus, está bem. Estamos felizes de ver a Giovana e a Cleusa está em casa, né, Gil? Mas graças a Deus temos vocês aqui conosco hoje de manhã. Antes de nós tratarmos do assunto proposto, eu queria agradecer os jovens, e eu vou nominar apenas uma, mas extensivo a todos que colaboram. Eu não quero estar cometendo injustiça. Quero agradecer a Laura, claro que tem o apoio do Alexandre, tem o apoio da Cibele, os outros jovens têm o apoio dos pais, mas quero agradecer a Laura aí pelo retorno do informativo. O informativo voltou online, a palavra é essa mesma, né? Então, o informativo voltou online. E aí a gente não o tem impresso, mas ele é muito importante. E aí nós temos um grupo, eu também não gosto de grupo, e sei que você não gosta muito, porque tem grupos que são cansativos, mas nós temos um grupo fechado, que só eu e o Alexandre escrevemos nesse grupo. E é nesse grupo está sendo publicados os informativos, e o desta semana já está lá. E ali tem as informações da igreja, tem sempre uma palavra de edificação, então que você possa recorrer, caso não participe ainda, o grupo chama Igreja em Comunhão, que você possa estar me procurando o Alexandre, e nós colocaremos o seu nome nesse grupo. É um grupo fechado, não é aquele grupo que vai florzinha, que vai todas as coisas, que torna cansativo. Então, se você tiver o interesse, você pode nos procurar. Deus abençoe os jovens, eu estou citando a Laura, porque é o nome que ficou mais gravado para mim, mas sei que todos colaboraram. A importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é importante. Muito obrigado, viu, Maria? Eu já esperava essa água, viu, Maria? Obrigado mesmo, ela sempre vem na hora certa, é sempre muito bem-vinda. Então, a palavra de Deus, ela é extremamente importante. E o texto que está colocado aí para você ler, juntamente comigo, é um texto que me chamou a atenção essa semana. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É isso que o salmista fala. Mas eu gostaria de começar hoje um pouquinho diferente. Eu queria pedir, quantas pessoas trouxeram a sua Bíblia aí hoje? Eu trouxe uma de capa azul aí. Quantos têm a Bíblia aí? Levanta, por favor. Glória a Deus. Que coisa boa. Quantas pessoas não têm a Bíblia física, impressa, mas usa a Bíblia aí por aplicativo, por WhatsApp? Tem algumas pessoas. Glória a Deus. Ótimo. Isso aí é sempre muito bom. Se você não tem impressa, você usa da tecnologia que está a seu favor. É importante isso. Né, Jaime? Jaime aderiu à tecnologia aí agora. Mas tudo bem. Deixa para rir depois. Tudo bem. Quantos aqui, por gentileza, levanta a mão, já são cristãos há mais de 5 anos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado. Mais uma pergunta aqui. Quantos aqui já leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, por gentileza? Glória a Deus. Obrigado. É interessante aí fazer esse diagnóstico, a gente ter essa percepção.
O Alisson, muito obrigado, viu, Alisson, mais uma vez aí pela leitura. E eu queria que nós lêssemos novamente, que a gente vai se ater muito aqui à palavra de Deus. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Está perguntando. Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Hoje eu quero refletir com você sobre o grande valor, a grande importância da palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas de que a Bíblia é o livro dos livros. Na verdade, a Bíblia é uma biblioteca. É a biblioteca do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus usa a palavra para poder trabalhar a sua vida, para trabalhar a minha vida. Então a Bíblia é nada mais do que a biblioteca do Espírito Santo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, você pode ter certeza disso. É o livro mais traduzido para outros idiomas do mundo. É o livro mais distribuído no mundo. Já se passaram de 4 bilhões de exemplares. O livro mais lido no mundo. Não estou dizendo que é o livro mais compreendido no mundo, mas estou dizendo que é o livro mais lido, o livro mais impresso. Mas em contrapartida, a Bíblia também, muitas vezes, é um livro perseguido. É um dos livros mais perseguidos no mundo. É o livro que tem sido proibido, tem sido caçado, tem sido queimado, tem sido jogado nas fogueiras da intolerância. E muitos críticos atacam-na com fúria. Os críticos da Bíblia, aquelas pessoas que não conseguem ou que não decidem aplicar a palavra de Deus na sua vida, optam por atacá-la, optam por criticá-la, optam por tentar diminuir o seu grande valor. Então parece aí meio que contrassenso. Ao mesmo tempo que é um livro extremamente divulgado, é um livro também criticado e às vezes até proibido. De vez em quando surge um teórico, aparece um crítico aí, e que critica a Bíblia. Eles mencionam alguma coisa, dessa vez descobrimos alguma coisa que vai torná-la contestável. Mas é interessante que esses críticos passam, esses críticos morrem, as suas ideias viram poeira, é isso que está escrito aí. E a Bíblia continua, segue firme, continua a sua marcha, de maneira incontestável. Recentemente, isso me causou uma certa surpresa desagradável, a nossa Suprema Corte, ou Supremo Tribunal Federal, ou STF, se você é dado às siglas, entendeu, olha a discrepância, entendeu que nós não deveríamos ter uma cópia da Bíblia nas bibliotecas das escolas, entendendo que nós somos um país laico. Na verdade, nós não somos um país laico. Nós somos um país religioso. E eu quero pegar um gancho no significado da palavra, que é religar. Nós somos um país até místico. Isso aí não é tão bom. Mas dizer que somos um país laico não é bem a expressão da verdade. E eu até entendo que num regime democrático, quem escolhe o que ler e o que quer ler é o próprio leitor. Não é alguém, não é uma mente brilhante, não são juristas, com todo o nosso respeito, que vão definir por nós o que nós devemos e o que nós podemos ler. Mas quem decide o que quer ler e o que não quer ler é o próprio leitor. E você tem essa capacidade de decisão, você tem essa capacidade de escolha. E eu espero que você faça a boa escolha. É interessante, isso me chama bastante atenção, que ao longo dos séculos, as nações mais prósperas
foram aquelas nações que foram formadas debaixo da orientação da palavra de Deus. Nações prósperas, grandes povos, foram cunhados, foram formados debaixo da orientação. Essas nações foram formadas dentro da orientação da palavra de Deus. E a palavra de Deus está na base familiar de muitas daquelas nações, de muitas daquelas culturas, está na base social, na base científica e na base cultural de todos esses países. Daí a gente pode entender que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o Deus de Israel. Então é necessário entender, é muito importante, essa é a palavra do Caio. Caio agora aprendeu a falar muito importante. E aí quando eu levo ele para lavar as mãozinhas lá em casa, ele fala assim, ô Bal, ô vô, Bal, tem hora que eu falo vô, tem hora que é Bal. É muito importante lavar a mão, não é? Aí eu falo, Caio, é muito importante. Mas agora, é muito importante entender que quanto mais se persegue a Bíblia, quanto mais se ataca a Bíblia, quanto mais se queima a Bíblia, quanto mais se agride a Bíblia, ela é muito mais impressa e distribuída. Agora, por quê? Por que é que com tantos ataques? Por que é que com tanta crítica? Por que é que passando por tantos filtros? A palavra de Deus tem essa divulgação. A resposta vai ser óbvia, mas ainda tem uma outra pergunta. Por que que o homem não pode destruir a Bíblia? Por quê? Estou perguntando para você. Por que é que o homem, por que você vê e por que você acredita que o homem não pode destruir a Bíblia? Porque a palavra de Deus, obrigado Ronaldo, o homem não pode destruir porque é a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Quero agradecer aí, né? Precisei de recorrer a uma irmã, Elaine, obrigado Elaine, nem sei se ela ainda está aqui, se permanece, está aqui. A ideia, pedi a ela a ideia, né, da palavra na língua grega, a palavra eficaz traduzida para a língua portuguesa, e achei muito interessante, gostei muito de tudo aquilo que ela me mandou e me ajudou muito, mas na língua portuguesa, eficaz é aquilo que funciona, que atinge o objetivo. A vacina contra a tuberculose foi eficaz, alcançou o objetivo, radicou a doença. E voltando para o nosso contexto aí, o homem não pode destruir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é viva, e a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Porque a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus é eficaz, ela funciona, energes, lá no grego, vou agradecer a professora de grego aí, e porque a palavra de Deus é transformadora. É por isso que o homem não pode destruí-la. Leia comigo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Que palavra poderosa, que palavra viva, que palavra capaz de transformar a sua mente, o seu coração, a sua vida, a da sua família, dos seus netos, da sua descendência. Se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, a sua vida e a sua posteridade será transformada pelo glorioso poder de Deus através da palavra dele. A Bíblia não é nova e também não é velha. A Bíblia é eterna. A Bíblia é eterna. Os homens mudam. As filosofias mudam, os comportamentos passam, os comportamentos mudam, a ciência muda, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E no final nós vamos entender perfeitamente quem é essa palavra. Outro texto bíblico, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.
1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25. Então, eu quero compartilhar com você algumas curiosidades bíblicas, ou seja, alguns acontecimentos que provam de maneira incontestável a veracidade da palavra de Deus. Em primeiro lugar, de Moisés a João. Aproximadamente, os estudiosos aí, né, falando em espanhol aqui não, né, estudiantes não, né, os estudiosos de história sabem que as datas na história, elas não são cravadas, é por aproximação. Então a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente de 1500 anos, por cerca de 40 homens. E aí eu citei de Moisés a João, e passaram muitos outros aí nesse meio aí. De culturas diferentes, de profissões diferentes, em tempos diferentes, com percepções de vida diferentes, e tudo que foi escrito se harmoniza sem qualquer contradição. Tem que ser a palavra de Deus. O lapso temporal de aproximadamente 1500 a 1600 anos é longo demais. 40 homens que viveram em períodos diferentes, em culturas diferentes, com profissões diferentes, com formação diferente, famílias diferentes, escrevendo de forma harmoniosa. Só pode ser a palavra de um Deus que não pode mentir. Isso aí, eu queria literalmente ler, para não errar. Achei esse texto extremamente interessante. Os textos bíblicos foram produzidos em um período em que as condições de vida dos escritores, no campo da política, da cultura, da economia e da ecologia, variavam enormemente. Então a Bíblia foi escrita nesse período de aí aproximadamente 1500 anos, e por homens que viveram em culturas totalmente diferentes, enormemente diferentes uns dos outros. Há textos que refletem uma existência nômade, quando os homens eram nômades, viviam migrando de tenda. Abraão, Isaac, viviam em tendas armadas. Textos de pessoas de uma monarquia estabelecida, rei Davi, um dos maiores reis da história, escreveram na Bíblia. Textos do exílio, os profetas do exílio. Textos nascidos da feroz perseguição, da feroz opressão sobre a igreja. Algumas das epístolas pastorais. Textos da corte, Daniel, lá na corte, servindo a Deus. Textos de pregadores carismáticos, aqueles que as pessoas gostavam de ouvir, que influenciavam multidões. Textos de escritores sofisticados, como o apóstolo Paulo, de uma intelectualidade sem igual. Agora, o que mais me chamou a atenção, em um intervalo de tempo enorme e sem haver contradições. Todas as ideias em harmonia, todas as ideias se agrupando e fechando perfeitamente para a nossa salvação, para o nosso bem. Então é a palavra de Deus. Isso prova que a Bíblia tem uma mente divina, tem um sopro divino, tem o hálito de Deus. É Deus falando com você através da palavra. A Bíblia tem um sopro divino. Você quer sentir, quer perceber o bom hálito de Deus? Leia a palavra dele. Você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia é a palavra de Deus, e por isso ela é poderosa. Quando você lê a Bíblia, ela lê você, não é verdade? Quando você abre um texto e fala, puxa, isso aí é a minha cara, bate comigo. Eu preciso mudar isso, eu estou fazendo aquilo outro, não quero cunhar o negativo. Mas quando você lê a Bíblia lê você. Quando você a examina, ela examina você. Quando você olha para a Bíblia, ela ilumina os seus olhos. Você é capaz de ter a visão de Deus quando você olha para a Bíblia. Você é capaz de ter a percepção do Pai a respeito das pessoas quando você olha para a Bíblia. E aí eu estou te pedindo um favor, quando você for olhar para mim, olha pelos olhos do Pai. É uma coisa que a Ieda me ensina sempre, e que às vezes eu caio nisso.
mas ela fala sempre comigo: Bal, procura ver as pessoas com os olhos de Deus, como Deus veria essa pessoa, quando eu estou criticando alguém, quando eu estou indo contra a atitude de alguém e comento com ela, sempre ela me chama a atenção nesse ponto: veja essa pessoa com os olhos de Deus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, ela ilumina os nossos olhos. Quando você caminha de acordo com a Bíblia, ela é lâmpada para os seus pés e é luz para os seus caminhos. Preste atenção nisso. Sabe as decisões que você toma, os negócios que você faz, as atitudes que você toma? Faça-as pela iluminação da palavra de Deus, que o seu caminho será todo luminoso. E aí eu tenho uma pergunta para a gente seguir. Quais são os atributos da Bíblia? Ela é inspirada por Deus. Já falei isso aqui. Você sabe o que significa ser inspirada? É que ela tem o sopro de Deus. É a voz de Deus. É a palavra e ela veio de Deus. Então não despreze a Escritura Sagrada. Não perca a oportunidade de ler, de meditar, de aplicar na sua vida a palavra de Deus. Um outro atributo: esse livro não tem erros. Esse livro é inerrante. Deus não pode errar. Jesus Cristo disse que as Escrituras não podiam errar. Por isso a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não precisa ser atualizada. Ela é sempre a mesma. Isso significa que ela não pode errar. Eu já antecipei. A palavra de Deus é infalível. Tudo o que Deus prometeu será cumprido. Tudo o que Deus fala, cumpre-se. Uma palavra que não falha. É diferente da minha palavra. É diferente da sua palavra. A palavra de Deus, ela é infalível. Tudo o que Deus falou vai se cumprir literalmente. Toda a revelação de Deus sobre si mesmo, sobre Ele, sobre a criação, sobre a salvação, sobre o homem, tudo o que Deus quer que você saiba está aqui na palavra de Deus. Tudo o que Deus quer que você saiba. O seu comportamento como pai, se você recorrer à Bíblia, você vai aprender a ser pai. O seu comportamento como mãe, se a senhora recorrer à Bíblia, a senhora será uma mãe exemplar. O seu comportamento como marido, o comportamento da senhora como esposa, o comportamento como cidadão, o comportamento como empregado, o comportamento como patrão. Tudo o que Deus quer que você saiba está na Bíblia. E desafia-me. Agora eu estou pedindo que você possa me desafiar. E comece a ler a Bíblia em alguma coisa particular que você tem dúvida. Eu devo trabalhar corretamente? Eu devo trabalhar honestamente ou não? Se te pausar essa dúvida, eu te desafio a ler a Bíblia e você vai encontrar a resposta de Deus para esse seu questionamento. Se você tiver dúvida de como lidar com a sua esposa, como lidar com seus filhos, como lidar com o seu vizinho, como lidar com o seu parente, recorra à Bíblia. E ela vai te dar um norte correto para você seguir. A Bíblia não é palavra de homens. O apóstolo Pedro, inspirado, nos ensina que nenhuma das profecias da Escritura é fruto, é resultado de ideias humanas. Deus é o autor do que está na palavra dele. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Foram homens, sim, que escreveram, mas foram homens guiados pelo Espírito Santo. Isso não é ideia particular, isso não é fruto da sabedoria do Paulo, que foi um grande homem, um grande sábio. Isso não é fruto da sabedoria de Pedro e de outros, mas é inspiração do Santo Espírito de Deus na vida daqueles homens, naquele período longínquo, daqueles homens de diferentes formações, diferentes culturas. Tudo se harmonizou. A Bíblia é também a espada do Espírito. Você vai usar a espada do Espírito às vezes para se defender e às vezes também para atacar.
Porque o reino de Deus avança sobre as trevas, para tomar as pessoas que estão cativas nas trevas e trazerem para a maravilhosa luz de Cristo. Então a Bíblia é também uma espada, tanto para a defesa quanto para o ataque, claro que no momento oportuno. A Bíblia é o alimento mais completo, ela é pão, ela é carne, ela é leite para você. A Bíblia é o alimento mais completo. Esta palavra é alimento para você. Esta palavra é tão preciosa que vale mais do que o ouro. E vale muito mais do que o doce do mel e o destilado dos favos dele. Então, ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Preste atenção nisso, irmão. Ouça a palavra de Deus. Não precisa de você ouvir a minha palavra. Não precisa de ouvir o meu conselho. Eu não sou dado a dar conselho para as pessoas, porque eu não sou muito fã de dar conselho, porque a gente erra, nós somos seres humanos. Mas eu estou te pedindo, ouça Deus. Ouça a palavra de Deus. Acolha a instrução de Deus. E tem mais. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Sabe por quê que essa igreja aqui tem uma escola bíblica dominical? E essa igreja tem 2 cultos aos domingos? Porque nós entendemos, não é porque a gente quer criar entretenimento para o seu tempo, para você não ficar ocioso aí domingo, não. A ideia não é essa não. É porque nós entendemos que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós tivermos oportunidade de estarmos com as portas abertas aqui, pessoas terão oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje pela manhã às 9 horas nós tivemos a oportunidade de ouvir. Agora às 10h30 você está tendo a oportunidade de ouvir. Hoje às 19 horas Deus vai usar o Alexandre e nós vamos ter a oportunidade de ouvir de novo a palavra de Deus. Então é por isso. E eu quero convidar a igreja a pensar de inserir no seu calendário, de inserir na sua agenda em 2023, claro que dentro da possibilidade e do respeito geográfico aí por cada um, que você possa estar presente nas 2 reuniões da igreja, quando lhe for possível. Não estou dizendo obrigatoriamente, né? A ideia nem é essa. Quando lhe for possível. A palavra de Deus é um instrumento para chamar os pecadores ao arrependimento. E o avivamento que o mundo religioso tanto fala, nós falamos até pouco nele, mas o avivamento que o mundo religioso tanto fala, só pode vir se for pela palavra de Deus. Não vem por teatros na igreja, não vem por cânticos, não vem por grito, não vem por outras coisas. O verdadeiro avivamento vem pela palavra de Deus. É pela palavra que somos regenerados. É pela palavra que somos transformados. É pela palavra que somos santificados. É pela palavra que somos avivados, como nos dias de Josias, de Ezequias e nos dias dos apóstolos. Então é a palavra de Deus que traz o avivamento para você. É a palavra de Deus que desperta você para segui-lo e para amá-lo e honrá-lo. Todos os avivamentos brotaram da palavra de Deus. Não existe igreja forte sem o conhecimento e sem a prática da palavra de Deus. Agora, para nós concluirmos nos últimos 8 a 10 minutos que temos, de quem a palavra fala? Qual é a mensagem central? É óbvia a minha pergunta. Qual é a mensagem central da palavra de Deus? Quem é a pessoa central da Bíblia? É claro que é Jesus Cristo. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. O tema central da Bíblia é Jesus. De Gênesis a Apocalipse é Jesus. E é sobre ele que aprendemos lá de Gênesis até Apocalipse. Ele é a semente da mulher. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois você pode recorrer à sua Bíblia, que você vai entender os detalhes do que eu estou falando. O nosso tempo não permite. Ele é o descendente de Abraão, mediante quem foram benditas todas as famílias da terra. É Jesus. Ele é aquele cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi passado lá nas vergas, nos umbrais das portas e salvou os filhos de Israel
da morte no Egito. Você sabe do que eu estou falando. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a verdadeira arca da aliança. Ele é o sentido das festas de Israel. Ele é o verdadeiro significado daquilo que o sábado é sombra, porque ele é o nosso descanso. O sábado era uma sombra de Jesus lá no Velho Testamento. Ele é o nosso descanso, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso salvador, ele é o sol da justiça. Ele é o Messias, ele é o cabeça da igreja. Ele tem o livro da história nas suas mãos. Ele é o centro de todas as coisas. Todas as coisas apontam para ele. Se você abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Jesus, porque ele é o centro de todas as coisas. E vale a pena conhecer Jesus. Então, vale a pena conhecer a palavra de Deus. Aí eu já respondi o que é óbvio. Onde você aprende tudo isso, é claro que é na Bíblia. Nós vamos finalizar, e eu gostaria que você pudesse pensar e participar comigo para a gente finalizar. Então, uma pergunta: o que é que devemos fazer com a palavra de Deus hoje? Uma pergunta para você, não é retórica. O que é que nós devemos fazer com a palavra de Deus hoje? Eu tenho uma sugestão para você. Sugiro que você possa agir como Esdras, o escriba, que se dispôs no coração para aprender, para conhecer, para viver, para praticar e para ensinar a palavra de Deus. Essa é uma das sugestões. Eu sei que você tem N ideias do que fazer com a palavra de Deus hoje, mas a sugestão que eu tenho para você é que você possa fazer como escriba, como Esdras. Aprender, guardar, praticar e ensinar a palavra de Deus. O apelo hoje ele é diferente. Eu não vou fazer um apelo para você vir à frente enquanto cantamos. Eu tenho esse hábito, às vezes gosto de desafiar o nosso lado emocional, porque nós somos razão, nossa fé é razão, mas nós também somos emoção. E às vezes é importante, no calor da emoção, você tomar a frente, pedir uma oração, confessar um pecado, mas hoje eu não vou fazer isso, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Meu apelo é que você possa ler essa frase que eu coloquei juntamente comigo, em voz alta. Vamos ler juntos. Guardo Ótimo, agora nós vamos tirar algumas lições para nós. Um grande homem escreveu esse texto, ele não é inspirado por Deus. Peguei só uma frase, mas considero um grande homem. E gostaria que lêssemos de novo juntos, assim como lemos a Bíblia. Preste atenção nesse texto. Vamos ler juntos? Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Você concorda comigo? Que este livro, quando eu abro este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Quando eu estou em pecado, eu quero distância da Bíblia. As pessoas que optaram para viver a vida na prática do pecado, elas querem distância da Bíblia. Então essa é uma grande frase de um grande homem. Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. E aí nós já repetimos. 3 instruções do versículo 11 do Salmo 119, para a gente fechar. Você deve guardar a melhor coisa. O que é a melhor coisa? Não é dinheiro, não é ouro. A melhor coisa é a palavra de Deus. É isso que o Alisson leu para nós no início. Guardo no meu coração a sua palavra. Então você deve guardar. Guardar não no sentido de pôr numa gaveta, não no sentido assim, mas guardar na ideia de preservar, de validar, de praticar, de buscar aquela essência e transbordar dela. Então você deve guardar a melhor coisa, e a melhor coisa não é dinheiro. A segunda, guardar não no sentido de esconder, eu já antecipei. E você deve guardar a melhor coisa, no melhor lugar, e o melhor lugar não é uma gaveta, como eu já falei, mas o seu coração. Guarda a palavra de Deus no seu coração. E você deve guardar, para a gente fechar, a melhor coisa no melhor lugar, com o melhor propósito.
Qual que é o melhor propósito de você guardar a palavra de Deus? Para saber recitar? Para as pessoas te perguntarem e você saber de cor onde está escrito isso, aquilo e aquilo outro? Isso aí até eu faço. Mas o propósito não é esse. Você deve guardar a melhor coisa, você deve guardar no melhor lugar, que é o seu coração, mas você deve guardar com o melhor propósito. E o melhor propósito é guardar para não pecar contra Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a compreender, que o Senhor te ajude a guardar o melhor, que é a palavra de Deus, no melhor lugar, que é o seu coração, com o melhor propósito, que é não pecar contra Deus. Eu não combinei com o nosso irmão Marcos, e antes de a gente entregar os certificados aqui, nosso irmão Marcos tem um cântico que me surpreendeu quando ele falou, eu vou cantar tal cântico no final, e eu quero agradecê-lo por isso. Marcos, por favor. Fala o Marcos, ele fica assim olhando, né? Porque todo mundo fala Marquinhos. Obrigado, Dubal, pela palavra de Deus. E tem me edificado muito. Eu até escrevi aqui, você sabia que o sangue de Jesus pode limpar os nossos pecados? Amém? Eu acredito que sim, né? Ele pode livrar você dos seus vícios, seja qualquer tipo de vício, cigarro, bebida, né? E todo tipo de vício que você tem. Eu, graças a Deus, né? Eu não conheço o que é um cigarro, o que é uma bebida, né? Mas graças a Deus, mas não para aí. Jesus veio para buscar e salvar o perdido, né? Não importa onde você está, mas Ele pode limpar seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você está lutando contra a bebida, contra outro tipo de droga, cigarro e etc., o sangue de Jesus tem poder para transformar você. Amém? Pode ter certeza. E quando nós terminarmos, né? Pode procurar um de nós vamos instruir você. Nós queremos te ajudar. Eu sei que é uma luta, amém? Vamos se pôr de pé, vamos louvar a Deus com esse hino, o poder do sangue de Jesus, amém? Do teu pecado te queres livrar, teu sangue tem poder.